Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 25, falando agora sobre limites laterais. Na videoaula de número 23 nós definimos limite de funções reais e naquela ocasião nós definimos lá de um jeito bem formal que para todo epsilon existe um delta, tal que para todo x no domínio, se x menos a em módulo for menor do que delta e maior do que zero, então f de x menos L em módulo é menor do que epsilon. Quando isso acontecer, porque o limite existe, o limite é L. Ufa, né? A gente viu tudo isso lá. Agora, tinha um detalhe lá naquela definição que partiu o seguinte, olha, a hipótese que a gente assumia para mostrar que a f de x menos L em módulo é menor do que epsilon era essa daqui. A gente pedia para olhar para os pontos x próximos do A. Quando eu falo próximos A menos delta, no intervalo A menos delta, A mais delta, intervalo aberto, e o x diferente do A. Quando eu falo em módulo, eu estou dizendo, então, olha, eu estou olhando A mais delta e A menos delta. Dentro deste intervalo simétrico, A menos delta, A mais delta, se acontecer tal coisa, então quero que aconteça outra. Bom, então eu estou olhando para os dois lados do A. Acontece que nessa videoaula, eu estou interessado em olhar apenas para um lado. Eu quero saber o que acontece se eu estiver vindo perto do A por pontos à sua direita, ou se eu estiver chegando próximo do A por pontos à sua esquerda. Por pontos perto do A, à sua direita, a função está indo para onde? E por pontos à sua esquerda, a função está indo para onde? Pode ser que elas estejam indo para o mesmo lugar. E aí seria a nossa definição de limite feita na videoaula 23. Mas pode ser que indo à esquerda e indo à direita, a função esteja indo em lugares distantes, principalmente quando o A não estiver no domínio da função, principalmente. Então, é nesse contexto que nós estamos. Vamos definir então agora formalmente, entendendo que nós queremos olhar apenas de um dos lados, a noção de limite lateral, que é muito parecida com a definição de limite que nós fizemos na videoaula 23. Pega um ponto Azinho no conjunto dos pontos de acumulação do domínio da função definida no conjunto A até um certo R, até os reais, né? A gente fala que o limite à direita da função f de x, quando x se aproxima do A, então eu estou olhando para pontos à direita do A, a gente fala que esse limite é L se para qualquer ponto x nessa circunstância, dado qualquer epsilon positivo, existe um delta, tal que para qualquer x se aproximando do A, ou seja, ele está dentro do intervalo A e A mais delta. Então aqui estou pensando num outro intervalo, no A mais delta. Para qualquer x neste intervalo, então a função está se aproximando, ou melhor, essa função está entre L menos epsilon e L mais delta. A função toda aqui está se enquadrando aqui. Vejam, aqui sobreviveu um módulo. Eu só quero que se aproxime do L, não se interessa por cima ou por baixo. Mas aqui eu quero me aproximar do ponto pela direita. Vejam, como é que eu digo me aproximar pela direita? Eu estou dizendo, olha, o x ele é maior do que o A e menor do que A mais delta. Vejam que essa parte aqui pode ser reescrita da seguinte forma. Eu jogo o x para cá, então estou dizendo que A menos x é menor do que zero. Ou multiplicando por menos 1 dos dois lados, que x menos A é maior do que zero. Multiplica por menos 1, você chega nessa informação. Então é isso que nós fizemos aqui. Olha, x menos A eu quero que seja maior do que zero. E ao mesmo tempo você quer que o x seja menor do que A mais delta, ou seja, você quer que x menos A seja menor do que delta, que é a outra parte aqui. Tudo bem? Então, se você tiver nessas duas circunstâncias, ou seja, o x menos A maior do que zero e menor do que delta, que é exatamente esse desenho aqui, então você quer que a função sempre esteja enquadrada nesse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, ou seja, você quer que f de x menos L módulo seja menor do que epsilon. Analogamente, esse é o símbolo que nós usamos, limite à direita, então estou olhando para a parte positiva do A, estou olhando para lá, que é como se fosse um positivo, à direita, e analogamente você define limite à esquerda. Então se você estiver olhando à esquerda do A, à esquerda do ponto A, então você está dizendo, olha, à medida que eu me aproximo do A pela esquerda, pelo lado de cá,
a função está se aproximando de um certo L. É a mesma noção. A gente fala que o limite é L. Vejam, como é que eu digo que um ponto X está à esquerda do A entre o A e um A menos delta? Olha só, de novo, eu digo que o A menos delta é menor do que X, que é menor do que A. A parte de cá me diz que A menos X é menor do que delta. A parte de cá me diz que, jogando X para lá, né? A menos X é maior do que zero. Então, ao mesmo tempo, eu quero A menos X maior do que zero e menor do que delta. Veja, quando isso acontecer, eu quero que a função f de x menos L em módulo seja menor do que epsilon. Observe a diferença na definição de limite à direita e à esquerda. Aqui aparece x menos a, porque eu quero que o x esteja à direita do a, x menos a tem que ser positivo. E aqui aparece a menos x como positivo, porque eu quero que o x esteja à esquerda do a. Então, quando eu faço a menos x, dá positivo. Ok? Essa é a definição aqui, x menos a, aqui a menos x. E note que na definição de limite feita na videoaula de número 23, aparecia em módulo, porque em módulo significa, olha, tanto faz a direita ou a esquerda. Aqui não, aqui eu quero o lado. Notação é similar, você fala de limite da função quando x se aproxima de a pela esquerda. Esse a menos. Essa questão do mais e do menos você sabe, né? Porque se compara como se fosse no zero, né? A direita do zero é positiva, a esquerda do zero é negativa. Por isso esses símbolos que aparecem aí como sendo o mais e o menos. Tá bom? Aí, claro, não tem como nós não pensarmos na associação dos limites laterais, que são esses dois que nós definimos, com o limite feito na videoaula de número 23. Primeiro, o que está dito nessa proposição aí, ele é simbólico. Essa proposição está dito o seguinte: se você pegar um ponto Azinho no conjunto dos pontos de acumulação do domínio da função f, então o limite quando x se aproxima de a, limite normal, é L, se e somente se o limite à direita e à esquerda também forem L. Se e somente se. Então isso aí está dito para a gente o seguinte: não adianta você pensar no limite da função se a direita e a esquerda derem valores diferentes ou por acaso não existir. Então, primeira coisa, para que a gente tenha o limite da função existindo no ponto a direita e a esquerda tem que dar o mesmo valor, tem que existir o limite, tem que dar o mesmo valor, tem que caminhar para o mesmo ponto, tanto a direita quanto a esquerda. Talvez seja óbvio isso, mas nós precisamos demonstrar, não é? Vamos demonstrar esse resultado. Nós vamos fazer apenas a ida e volta, né? É um se e somente se. Nós vamos fazer só um passo, o outro fica como exercício para você testar um pouquinho aí, brincar um pouquinho com as definições, até porque é bastante parecido com a ida. Vamos então assumir que o limite da função quando x se aproxima de a é L, existe. O que significa isso? Por definição, para todo epsilon existe um delta, tal que para qualquer x no domínio, à medida em que x menos a em módulo seja menor do que zero e maior do que zero e menor do que delta, então f de x menos zero em módulo é menor do que epsilon. Vamos chamar isso de estrela. Veja, aí está simplesmente a definição de limite que nós fizemos na videoaula de número 23. Acontece que, se eu tiver x menos a maior do que zero, então em módulo, e menor do que delta, então em módulo isso também acontece. Ora, se o x menos a é menor do que delta, em módulo também vai continuar acontecendo. Não tem como, porque isso aqui é positivo. Se isso aqui é positivo, então quando eu colocar o módulo eu não fiz nada. Da mesma forma, se o a menos x for maior do que zero e menor do que delta, então se eu colocar o módulo não acontece nada. Só que módulo de a menos x, o módulo eu posso trocar os termos ali, eu posso multiplicar por menos 1 dentro sem que nada aconteça. Então quando eu colocar o módulo aqui, eu posso trocar de ordem x menos a. Então em qualquer uma dessas duas circunstâncias que estão na definição de limite lateral, vale essa frase, que x menos a em módulo é maior do que zero e menor do que delta. Então em ambas as situações, você tem... Se você tiver essa situação, 0 menor do que x menos a menor do que delta, então vale essa aqui. Se você tiver o 0 menor do que a menos x menor do que delta, então vale essa daqui. Então, em qualquer uma das circunstâncias, você vai ter f de x menos L em módulo menor do que epsilon. Então, em qualquer uma das duas circunstâncias, vale que o limite é L. Portanto, o limite da função, quando x se aproxima de a à sua direita ou à sua esquerda, vale em L, são iguais. Demonstrado. Ok? A volta, como eu disse, é um exercício que é bem parecido, mas agora você vai assumir que os limites laterais existem, ou seja, dado epsilon existe um delta 1, tal que... Aí vai na definição do limite à direita. Dado o mesmo epsilon existe um delta 2, aí você vai para o limite à esquerda. E aí você tem que combinar limite à esquerda com limite à direita. Como você vai ter dois deltas,
O meu conselho é que você escolha depois, na hora de finalizar, para mostrar que o limite existe, escolha o delta como sendo o mínimo entre o delta 1 e o delta 2. Porque aí você vai garantir que valem os outros dois. Tá certo? Para a gente fechar essa videoaula, vamos para um exemplo. Pega a função definida em todos os números reais, exceto no zero, que é definida da seguinte forma: f de x igual a x mais x sobre módulo de x. Por que essa função não é definida no zero? Por um motivo óbvio. Tem x no denominador. Se você usar o zero aqui, você zeraria o denominador, não é o que nós queremos. Ok? Bom, vamos pensar nos limites. Se você fizer o limite à direita do zero, se você estiver fazendo o limite à direita, se você estiver fazendo o limite dessa função à direita, então limite à direita do zero significa então que você está com o zero, você está chegando com ele por pontos aqui que estão à sua direita. Os pontos que estão à direita do zero são positivos. Então, quando você faz a função nesses pontos, fica x mais x sobre módulo de x, só que acontece que o módulo de x, como o x está para frente do zero, ele é positivo. Então, isso aqui fica x mais x sobre x é 1, isso aqui fica x mais 1. Ok? Então, quando você faz o limite do x tendendo a zero pela direita dessa função, você está fazendo o limite de x mais 1. Quando o x se aproxima do zero pela direita. Ou seja, substituir x por zero, você obtém 1. É claro, a função está indo para 1. Agora, se você estiver vindo pela esquerda, então você está com x negativo. Se você tiver com x negativo, então vai ter uma diferença aqui. Ao chegar no módulo, você vai colocar com menos. E ao colocar com menos, isso aqui vira x menos 1. Então, na hora de calcular o limite pela esquerda, vai ficar x menos 1. E quando o x se aproxima do zero, x menos 1 acaba dando 0 menos 1, que é menos 1. Ok? Então, o limite quando o x tender à esquerda é menos 1. Observa, à direita do zero, a função está indo para 1, à esquerda do zero está indo para menos 1. Está diferente. À direita do zero está indo para 1, à esquerda para menos 1. Ora para cima, ora para baixo. Então quer dizer que temos uma coisa estranha. Por um lado dá uma coisa, por outro lado dá outra. Isso nos mostra, segundo a proposição anterior, que como os limites dos dois lados não vão para o mesmo valor, então o limite da função não existe. Portanto, a proposição anterior nos mostra que o limite da função quando x se aproxima do zero, pelos dois lados, não existe. A definição de limite sem ser lateral, a definição da videoaula 23, falharia. Não existe esse limite. Ok? Então vejam só. Conceito de limite lateral é importante, por exemplo, porque se você souber que o limite à direita e à esquerda de um certo ponto numa função não coincidem ou sequer existe, às vezes, então você já conclui que o limite da função, o limite geral, também não existe. Tá bom? Com isso, nós terminamos então essa videoaula de número 25. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.